Conselheiros, bom dia. Estamos hoje no último dia das nossas sessões, dia 3 de setembro, parte da manhã. Vamos iniciar, todos presentes, conselheiros todos presentes, vamos iniciar com o processo número 62, de relatoria da conselheira Edeli, recorrente Fazenda Nacional, interessado Vinícola Salto. Conselheira, só está com a palavra quando estiver pronta. Tem algum microfone ligado aí? Eu não sei de quem é. Esqueci de colocar na pasta. Aqui. Está na pasta. Só peço licença, presidente, para fazer o registro público. Em registro público, a homenagem pelo seu aniversário, seu primeiro ano nessa turma, né? Somos... Obrigada. É um privilégio para a gente ter você conosco, né? Fazer o registro público de quem é Andréa Dweck, né? Pessoa que... Vai chorar no início da sessão, Edeli. Não, mas é preciso. Sou de RJ há 20 anos, né? Nossa proximidade é recente, mas por conta dessa distância nesses outros 19 anos é que posso registrar com absoluta isenção, né, o reconhecimento que você merece pela sua brilhante carreira de 25 anos de DRJ, né, à distância, vendo de forma autônoma, né, sua qualidade como julgadora, depois como presidente e finalmente como delegada da DRJ do Rio de Janeiro, que levou essa DRJ ao patamar que ela sempre mereceu estar, né, de qualidade, né, de reconhecimento, de alta produtividade, né, e o registro de depois chegar a esse CARF nessa primeira sessão, né, o maior acervo de crédito tributário no contencioso administrativo tributário do país, né, e chegar numa sessão de pleno, né, estrear em uma sessão de pleno, né, e depois passar a conduzir as nossas sessões e ainda, né, ter o desafio de iniciar essas reuniões virtuais, né, de ser a primeira a realizar a implementar essa atividade que hoje exercemos com maestria. É uma grande satisfação para mim, pessoal, e ainda mais, né, sabendo de todas as dificuldades que você pessoalmente enfrentou, né, para exercer isso que não aparece, né, que só a gente sabe, né, o empenho que é necessário para que tudo isso aconteça com a qualidade e com a leveza que você conduz esses trabalhos. Não é só esse registro, esse um ano foi, a gente sabe, de muita luta, mas também de muitas realizações, né? Se me permite, né? É só porque me veio hoje a leitura do Salmo 23 e eu achei ele tão apropriado, né? Só essas frases. Quem subirá até o monte do Senhor? Quem ficará em sua santa habitação? Quem tem mãos puras e inocente coração, quem não dirige sua mente para o crime. Sobre este dessa bênção do Senhor é a recompensa de seu Deus e Salvador.
né? Eu acho que isso veio por uma razão, né? Eu queria registrar e agradecer e registrar minhas homenagens, você merece. Obrigada, Eli, sempre me surpreendendo, dia do meu aniversário com flores. Esse colegiado realmente foi uma grande surpresa para mim. Eu realmente entrei sozinha, né? Quando a gente entra para um trabalho, quando eu entrei como delegado da DRJ, eu entrei conhecendo a equipe, conhecendo as pessoas que eu poderia contar. No CARF entrei no desafio, né? Não conhecia o colegiado, não conhecia a Adriana, vi 2 vezes em eventos técnicos, mas já conhecia o valor do trabalho dela, sentia confiança, assim, logo quando eu olhei primeiro dia. Você já conhecia de DRJ, acompanhei seu trabalho todo, né, no CARF, em DRJ, sempre fui, assim, uma fã incondicional, e para mim está sendo, assim, um prazer enorme trabalhar com todos vocês, recebi um carinho imenso, recepção da Viviane, recepção dos colegas, de todos aqui presentes, dos presidentes de turma, Fernando, Matozinho, Luiz Augusto, Ciccone, não quero esquecer de ninguém, Ricardo, né, antes o Lisandro, e todos os colaboradores, enfim, os conselheiros, Caio, Lívia, Amélia, Tozelli. Então, assim, eu só tenho a agradecer Elaine, Rose, por aí vai, Maria Helena, Rodrigo, enfim, um grupo no CARF sem igual. E eu queria dizer assim, antes, eu não estou chorando, estou forte aqui, mas eu fico muito feliz de ter contribuído de alguma maneira para pelo menos deixar o CARF exatamente como eu encontrei, um trem-bala, né? Então, eu encontrei o CARF já um trem-bala, minha preocupação era acompanhar o trem-bala, e o meu desafio durante esse ano foi conseguir acompanhar essa maratona. Então, se eu ainda estou aqui, é porque eu ainda estou ainda no ritmo do CARF, né? Porque realmente é uma diferença muito grande. Eu queria muito agradecer suas palavras, vindo de você, uma pessoa que eu tanto admiro. Eu só tenho a agradecer e agradecer muito a todos. Pode falar, Viviane. Então, também queria desejar parabéns, né, nesse primeiro ano aí, corroboro as palavras da Edeli, foi uma satisfação recebê-la e acompanhar todo esse trabalho, né, acho que eu estava mais perto, a gente ficou mais perto aqui em Brasília, e aí depois da distância, com essa situação toda esse ano, foi bem difícil, né, bem complicado para todo mundo, mas você tem demonstrado seu valor o tempo todo, né, firme, e na condução das sessões com muita maestria também. Eu queria desejar também os parabéns por toda a sua trajetória. E aí, agora dizer que você não é mais caloura, né? Parece que no primeiro ano, é veterana, então... Só piora, né? Só piora. De bom. Gente, muito obrigada pelo prazer. Obrigada mesmo, de coração. Vamos em frente, e é isso aí, conto com todos vocês. E só desejo coisas boas para a gente, e que a gente realmente tenha sempre enfrentado as piores dificuldades, que a gente sempre enfrente com leveza, com alta astral. O que passou ficou para trás, e agora o que vale é o presente e o futuro, né? É como diz aí o doutor Everardo, vou citar as palavras do doutor Everardo, a gente, antes da pandemia, a gente estava no presente do indicativo, agora a gente está no futuro do subjuntivo, mas a gente não pode perder a esperança, né? Então, é isso aí, seguimos com o nosso trabalho e com afinco. Vamos em frente mesmo. Conselheiros, muito obrigada mesmo. Vamos lá. Começando, vamos começar. Obrigada. O jargão da Andréia. Aqui, recurso especial, então, item 62, recurso especial da Procuradoria em face do acórdão 1401-002402, em que foi dado provimento ao recurso voluntário, DECOM e saldo negativo, estimativas pagas compensadas ou parceladas. Aqui, não homologação de compensações vinculadas ao saldo negativo do CSL 2002, por não confirmação das estimativas parcialmente vinculadas a compensações não homologadas, e, na outra parte, compensadas com crédito objeto de processo judicial. A autoridade julgadora de primeira instância indeferiu a manifestação de inconformidade. No CARF, o julgamento foi convertido em diligência para que a autoridade administrativa que jurisdiciona contribuinte informe a situação atual dos processos que interferem na liquidação das estimativas, sendo prestadas as informações.
O colegiado, por sua vez, deu provimento ao recurso voluntário, tendo em conta que a autoridade fiscal confirmou as estimativas compensadas com o processo judicial, bem como informou que as estimativas objeto de compensação não homologadas foram parceladas no âmbito da Lei 11.941. A PGFN apresenta recurso discutindo o aproveitamento de estimativas parceladas na formação do saldo negativo, e o recurso especial foi admitido. A Procuradoria invoca dissídio acerca do 51.56.570 do CTN, discorre sobre o regime de pagamento e restituição de imposto por estimativa, e se opõe quanto à existência de certeza e liquidez para fins de reconhecimento desse crédito. E as argumentações de praxe, né, já conhecidas, a contribuinte apresentou contra-razões, nas quais observa que o paradigma indicado foi proferido há quase uma década, não sendo mais este entendimento prevalente no CARF, defende a aplicação da súmula 83 do STJ, afirmando existir reiteradas decisões proferidas pelas turmas que validam a utilização de estimativas de CSL parcelada, assim como não recorrido. Vou afirmar se essa frase está certa. No mérito, defende a validade do reconhecimento do crédito, o reforço do parcelamento e confissão de dívida, indica a precedência dessa primeira turma, parecer 88/2014, solução de consulta 18/2006, pede que o recurso da PFN não seja admitido ou, se admitido, que seja improvido. Então, passo ao conhecimento. O provimento do recurso foi motivado por duas constatações: estimativa de julho a novembro compensada com crédito objeto de ação judicial, validada em diligência e tidas como liquidadas. Estimativas de janeiro a julho, vinculadas a compensações tratadas no processo 2005, final 2575, foram parceladas e assim objeto de confissão de dívida que permitiria ao fisco cobrar o contribuinte caso ele se tornasse inadimplente. O recurso especial da PGFN se reporta apenas à segunda constatação e traz como primeiro paradigma 108.09.384, que, embora proferido há mais de 10 anos, analisou estimativas objeto de parcelamento especial, negando sua integração ao saldo negativo, ainda que caracterizada como confissão irretratável e revogável de dívida. No segundo paradigma, 1802.1619, embora não referida a caracterização de confissão de dívida pelo parcelamento, a postergação da decorrente foi suficiente para deslocar a possibilidade de cômputo da estimativa no saldo negativo para o momento em que o parcelamento fosse liquidado. Assim, não prosperam as objeções postas pelo contribuinte, e o recurso especial deve ser conhecido com fundamento nas razões do presidente de Câmara. No mérito, o litígio posto em tudo se assemelhou ao apreciado no acórdão 9101004447, no qual estimativas compensadas por meio de decomp, à época em que já configurava a confissão de dívida, depois de não homologadas, foram objeto de parcelamento. Eu reitero aqui as minhas razões, que acho que lá foram vencidas. Participaram do julgamento. Não, divergiram André, Cristiane, Demetrios e Lívia, então as minhas razões foram vencedoras naquele caso. Conhecido, né? Quase. Fernando Fernando estava, inclusive, né, nessa sessão. E matéria conhecida, eu entendo que as estimativas parceladas, elas integram o saldo negativo, mas somente quando forem liquidadas, e a partir desse momento é que elas podem ser destinadas elas constituem, elas tornam líquido o direito creditório para fins de utilização e compensação, né? Quanto mais se não há recomposição integral dos juros. Também aqui, lá no final, também aqui por meio de compensação declarada em 2004, o contribuinte pretendeu liquidar débitos, valendo-se de saldo negativo apurado em 2002, mas integrado por estimativas que somente passaram a ser liquidadas com o parcelamento realizado com os benefícios da 11.941. Em tais circunstâncias, o saldo negativo apenas se conformará com a liquidação das estimativas no âmbito do parcelamento e, a partir da constituição do indébito, terá início o prazo prescricional para sua utilização, como não se verificando a decadência do direito de crédito na forma alegada em contra-razões. Então, são compensações, decomp e confissão de dívida, mas que o contribuinte, ao final, não paga, e sim parcela,
e nessas condições, no meu entender, a liquidez do crédito só se verifica a partir do momento do pagamento, na proporção do pagamento do parcelamento. Por isso, do provimento ao recurso da PGFN, na data em que é apresentada a DECOMP, né, não é possível admitir a liquidação dos débitos. Ok, conselheira Lívia, como vota? Posição conhecida, presidente, eu sou divergente nesse ponto, entendo que assim que confessadas, elas já podem integrar o saldo negativo e cobradas, se for o caso. Então, abre a divergência. Ok, conselheira Viviane, como vota? Eu acompanho a relatora nesses citados precedentes, eu participei, eu tenho votado nesse sentido também, em alguns votos meus, então concordo com essa tese, não é possível essa compensação. Ok, conselheira Amélia, como vota? Eu também adoto essa mesma posição, então acompanho a relatora. Conselheiro Fernando, como vota? Senhor presidente, com a senhora não tive ainda a oportunidade de votar esse tema, né? Essa questão das estimativas compensadas, conheço o posicionamento já da senhora também, mas não consigo conceber a hipótese de se devolver dinheiro, recursos para alguém que ainda é devedor, né? Creio que aquele parecer normativo da Receita está equivocado e creio que ele precisa ser revisto em face do decidido pelo Supremo Tribunal Federal nesses dias, no RE 917285, que não permite mais a compensação de ofício por parte da Receita Federal. Então, um dos pressupostos daquele parecer normativo da Receita era de que não teria como haver a restituição, porque haveria compensação de ofício, se isso ocorresse, né? Então, são dois pontos. Primeiro que, uma devida vênia, já acho que estava equivocado antes, que infelizmente os processos não andam em ordem cronológica do CARF, e sei de casos que efetivamente foi devolvido o recurso sem que o contribuinte depois jamais tenha adimplido um parcelamento ou aquela estimativa, até porque nem sempre é possível cobrar a estimativa. O exemplo clássico é se o contribuinte tiver prejuízo fiscal, é impossível converter-se a estimativa em um imposto devido, uma vez que precisaria de um lançamento para ser feito. E reforço ainda mais, em razão dessa decisão do STF, e sepulta de vez, a meu ver, o entendimento firmado naquele parecer normativo. Por isso, eu acompanho a relatora. Ok. Conselheiro Toselli, como vota? A minha posição, nesse caso, é diferente da relatora. Eu entendo que o fato do contribuinte ter aderido ao parcelamento permite, sim, o cômputo da estimativa para fins de indébito, porque, senão, lá na frente, existe a possibilidade de ele ser cobrado duas vezes, independentemente do que vai acontecer do ponto de vista econômico, você vai pagar, você vai cobrar, do ponto de vista jurídico, a possibilidade de dupla cobrança é latente, razão pela qual acompanho a divergência. Perfeito. Doutor Caio, como vota? Então, também, que acredito que eu já manifestei, eu vou com a divergência. Ok. Eu também, todos já conhecem meu posicionamento, independente, agora o doutor Fernando está trazendo aí um elemento novo, o recurso julgado pelo STF, vou analisar com calma, mas a princípio, desde a época da solução de consulta 18, eu já adotava esse entendimento. O parecer normativo 2 de 2018, ele só veio corroborar um entendimento que já existia, que não era vinculante, mas que, na verdade, havia uma tendência de julgadores de TRJ de adotar essa solução de consulta, mesmo que não fosse vinculante, acaba que não surte efeito, porque a estimativa ela já está confessada, então é complicado até para cobrar depois, enfim, a própria PFN não tem uma resposta. Com o parecer da PFN, a gente consegue vislumbrar que isso ainda era incipiente. Com o parecer da Receita,
veio colocar uma pá de cal sobre essa discussão. Eu vou analisar o recurso citado pelo senhor, doutor Fernando, mas, a princípio, neste cenário, eu ainda mantenho a minha posição com o parecer normativo COSIT 2 de 2018 e apoio a divergência e vou fazer declaração de voto, ok? Então, foi voto de qualidade, negado provimento ao recurso da Fazenda, ok? Conhecido por unanimidade, negado provimento ao recurso da Fazenda por voto de qualidade. E por maioria? Não, foi 4-4. Lívia, Tozelli, Caio e eu, Edeli, Viviane, Amélia e o senhor. Tá certo. Tá? Tá certo. Voto vencedor, André. Voto vencedor eu faço, eu vou fazer declaração de voto, vou fazer voto vencedor. Quer dizer, eu já vou fazer o voto vencedor, então fica mais fácil. Ok. Então, vamos para o número 64. É recorrente Fazenda Nacional, relatoria Luiz Tozelli, e a interessada é Cooperativa de Trabalho dos Transportadores Autônomos de Micro-ônibus, Vans e Similares de Uberlândia. Está com a palavra, conselheiro. Como eu sou relator, eu vou me dar o direito também de parabenizá-la pelo seu primeiro ano do cargo, presidente. Lembro bem que no auge da pandemia recebi um telefone estranho de Brasília. Falei, o que eu fiz? O que eu aprontei? Recebi o convite para integrar esse colegiado aqui. Na hora aceitei, me senti muito honrado. Espero sempre aqui agregar. Enfim, e tem duas qualidades que eu admiro muito. Você sabe motivar e você é uma pessoa admirável, presidente. Então, eu registro aqui que é muito gostoso, muito legal, muito fácil trabalhar com você. E essa nossa vida de colegiado, 10 horas intensas, não é fácil. E reitero aqui, parece que você nasceu para isso. Você conduz muito bem, uma excelente líder. Parabéns, deixo aqui registrado isso. Vamos voltar ao trabalho agora. Obrigada, conselheiro. Meus filhos é que tem que ouvir isso, que já a mamãe, quem trabalha com você deve sofrer muito. Então, que bom, fico feliz. Vamos lá, vamos em frente, obrigada. Vamos agora voltar à realidade. Trata-se de recurso especial de divergência, interposto pela PGFN contra o acordo número tal, na parte que restou assim emendada. Razão do peculiar regime jurídico aplicável às cooperativas, a CS não incide sobre os resultados de atos cooperativos. No caso em questão, tendo o lançamento sido realizado sobre a totalidade das receitas obtidas pela cooperativa, sem a segregação daquelas decorrentes de atos cooperativos e não cooperativos, e não sendo possível fazê-lo, deve ser cancelado o auto. Cientificada da decisão, a PGFN opôs embargos, alegando que o acordo nada mencionou se o próprio contribuinte efetuou tal segregação em sua contabilização. Nas palavras do procurador, abre aspas, não parece apropriado o provimento integral do voluntário, resultando na desconstituição do lançamento realizado, pois caberia ao contribuinte, desde a impugnação, comprovar a escrituração separada das receitas e custos concedentes aos atos cooperativos e não corporativos. Os embargos foram rejeitados sob o entendimento de que não houve a alegada omissão. Em seguida, houve interposição desse recurso especial, onde a Fazenda alega que o acórdão recorrido encontra-se em divergência com o acórdão número tal, e eu transcrevo a ementa aqui. Não são alcançados pela incidência do IR, apesar do outro CCS aqui é IR, mas acho que não muda muito, os resultados dos atos cooperativos. Resultado positivo de operações praticadas com intermediação de terceiro, ainda que não se inclui as expressamente previstas no artigo 8688 da lei tal, é passível de tributação normal pelo IR. Se, todavia, a escrituração não segregar as receitas e as despesas segundo a sua origem, atos cooperativos ou não cooperativos, ou ainda se a segregação feita pela sociedade não se apoiar em documentação hábil, o resultado global poderá ser tributado. Esse que é o paradigma. O presidente da Câmara da primeira sessão competente deu seguimento ao recurso em despacho de admissibilidade de folhas tais, por entender que restou comprovado o alegado dissídio jurisprudencial. Mesmo cientificada do segmento do especial, nesses termos, o contribuinte não apresentou contrarrazões ao relatório, presidente. Indo para o voto. O recurso especial é tempestivo e foi admitido nos seguintes termos, abro aspas,
Examinando o acórdão paradigma, verifica-se que se a escrituração não segregar as receitas e as despesas segundo a sua origem, atos cooperativos e não cooperativos, ou ainda, se a segregação feita pela sociedade não se apoiar em documentação hábil que a legitime, o resultado global da cooperativa será tributado por ser impossível a determinação da parcela não alcançada pela incidência tributária. Só deixa eu corrigir por si. O acórdão recorrido, por seu turno, vem considerar que, tendo o lançamento sido realizado sobre a totalidade das receitas obtidas, sem a segregação daquelas decorrentes de atos cooperativos, e não sendo possível fazê-lo, deve ser cancelado o auto. Portanto, as conclusões sobre a matéria, ora recorrida nos acordos examinados, revelam-se discordantes, restando plenamente configurada a divergência jurisprudencial. Esses são os termos do despacho de admissibilidade. Minhas palavras. De um exame mais detalhado, porém, percebe-se que a discussão quanto à ausência ou não de segregação contábil dos atos cooperativos e não cooperativos para fins de tributação não é o que se discute nesses autos. A autuação fiscal é baseada, na verdade, no entendimento de que as cooperativas estão sujeitos à incidência da CS, independentemente da origem de seu resultado, pouco importando a segregação ou não de suas receitas em atos cooperativos / não cooperativos. De acordo com o relatório fiscal que motivou a exigência, e para mim aqui é determinante para fins de conhecimento, o que diz a autuação fiscal? Eu cito as folhas do relatório. A CS é exigível por força da Lei 7689, portanto, posterior a 5764, a qual não determina explicitamente qualquer forma de isenção ou não incidência da CS. Só para lembrar, a 7689 é a que instituiu a contribuição social, que veio posterior a 5764, que é do regime cooperativo. Então, os seus artigos 1º, 2º e 4º, a seguir transcritos, são abrangentes ao determinar a incidência da contribuição sobre os resultados das pessoas jurídicas em geral. Consequentemente, sendo a sociedade cooperativa uma pessoa jurídica, está sujeita à referida contribuição, bastando que obtenha resultado positivo. Então, se você for ver, o TVF nunca analisou segregação, atos cooperativos ou não. Ele sempre falou o seguinte: você é uma pessoa jurídica, você não tem isenção na norma, logo você paga normal. E aqui são os tipos legais. Aí ele conclui essa parte negritada. A análise do texto normativo acima permite concluir que a contribuição incide não só em relação ao resultado com não associados, bem como em relação aos resultados dos atos cooperativos. Minhas palavras. Diante, então, desse fundamento, o acórdão recorrido afastou a exigência de CSL lançada por entender que os atos cooperativos não estão sujeitos à aludida tributação. Apoiada nesta premissa, e uma vez constatado que a fiscalização não reuniu qualquer esforço para identificar os atos não cooperativos, estes sim tributáveis, o lançamento foi considerado insubsistente. Veja, a propósito, o seguinte trecho do acórdão recorrido. Abro aspas. No caso em questão, o auditor fiscal sujeitou a tributação do CS à totalidade dos resultados obtidos, independentemente de se tratarem de atos cooperativos ou não cooperativos. Eu vou ler só a parte sublinhada, que para mim foi a razão que me levou a não conhecer do recurso. Não se trata, pois, de previsão de isenção da tributação das receitas, mas sim aplicação da adequada tributação do ato cooperativo que, permissa vênia, não foi observado na presente autuação. Demais disso, não sendo viável, nesse momento, proceder-se à segregação da receita entre aquelas decorrentes de atos cooperativos e atos não cooperativos, deve ser cancelado o auto de infração por inadequação da base de cálculo adotado. No acórdão paradigma, ademais, as circunstâncias fáticas são totalmente diferentes. Agora eu vou citar não mais o TVF, nem o acórdão recorrido, o acórdão paradigma. Olha como muda totalmente os fatos. Como se observa pelas contas acima, somos levados a crer que a maior parte, se não o total das receitas e despesas escrituradas, são referentes a atos não cooperativos, como a administração de planos de saúde, contratados com terceiros com cobertura de despesas com diárias, serviços hospitalares, serviços de laboratório e outros prestados por não associados, pessoas físicas ou jurídicas, que não se compreendem entre os atos cooperativos e estão sujeitos à incidência tributária. Aí a conclusão desse trecho.
em negrito aqui. A fiscalização, além de não segregar os mencionados atos nos anos calendários, a fiscalizada, desculpa, além de não segregar os mencionados atos nos anos calendários, afirmou textualmente não ter condições de fazê-lo. Então, aqui você vê que é um critério jurídico diferente. O fiscal, desde o início, buscou segregar o que era ato cooperativo de não cooperativo. E nesse caso nosso, não. Ele já falou o seguinte, você tem que pagar sobre tudo, porque a CSLL recai sobre tudo. Então, do confronto, então, entre o acórdão recorrido e o paradigma, a nosso ver, resta patente a ausência da similitude fática jurídica necessária a fim de caracterizar a divergência jurisprudencial enquanto pressuposto material do manejo especial. Pelo exposto, eu não conheço do recurso especial da PGFN. Quer parar por aqui ou eu sigo? Conselheira Edeli? Fica a senhora... Vou votar o conhecimento, então. Esse caso tem uma complexidade que é a resposta aos embargos da PFN, né? A rejeição dos embargos, né, embora rejeitados, né, como despacho de admissibilidade integra o acórdão recorrido, né, no meu entendimento, né, como a rejeição dos embargos, ainda que em despacho, ela integra o acórdão recorrido, se a gente se pautasse no que foi dito no despacho de admissibilidade, a divergência estaria clara em relação ao paradigma, porque o posicionamento aqui do relator, do acórdão recorrido, que entende que não há omissão, mas sim questionamento quanto aos fundamentos do acórdão, na verdade, ele acaba, por via oblíqua, reconhecendo que há uma omissão e suprindo essa omissão no despacho de admissibilidade, é isso que eu vejo que foi feito, porque ele se estende aqui longamente em dizer que cabe à fiscalização fazer a segregação, ainda que o contribuinte, que a cooperativa não tenha feito. Então, ele vai se estender aqui longamente nesse sentido, né, e o que acontece é que ele agrega, ainda que... mas o fato é que, ainda que a gente agregue essa motivação ao acórdão recorrido, o acórdão recorrido continua tendo esse detalhe que o conselheiro Toselli bem destacou, que não vem de uma discussão quanto a parte, né, quanto ao fato de ser tributável, de ser ou não ato cooperativo, né, o lançamento não advém dessa acusação, ele vem da premissa de que a CSL incide sobre os atos cooperativos também, e por isso a discussão de segregação ela não acontece, ela surge nos embargos, e, na verdade, não, né? O acórdão recorrido tem mais uma peculiaridade aqui na própria transcrição do conselheiro Toselli, porque depois de resolvido o litígio da forma como ele estava posto, que é o fato de que o ato cooperativo não se sujeita à incidência de CSL, aí vem o acréscimo, não sendo viável nesse momento proceder-se à segregação da receita entre aquelas decorrentes de atos cooperativos e não cooperativos, deve ser cancelado o auto de infração. E o despacho de embargos vem agregar por que não é possível fazer essa segregação. E é nesse argumento subsidiário que poderia ser caracterizada alguma divergência. Só que aí eu concordo com o conselheiro Toselli que no argumento principal do lançamento impede que a divergência se caracterize, né, e coloca aqui nesse caso uma diferença substancial, né, que é o fato da acusação desde o início tomar por referência que o ato cooperativo é sujeito a CSL. Eu só vou acompanhar o conselheiro Toselli pelas conclusões, porque eu agrego a essa motivação, eu preciso refutar o despacho de admissibilidade de embargos, né, no meu entendimento ele é fundamento, ele pode trazer elementos que caracterizem e que integram o acórdão recorrido e o despacho que rejeita os embargos, ele pode trazer argumentos que integram o acórdão recorrido e permitem caracterizar a admissibilidade, e ainda faria referência à questão da súmula 83, se eu não me engano, que é a que definiu a não incidência que
consolidou a não incidência da CSL sobre atos cooperados, o que também mostra que o acórdão recorrido se pautou em entendimento de súmula, né? Faço isso porque o meu entendimento sempre foi da incidência, né? E essa súmula, inclusive, foi proposta por mim para que eu me vinculasse ao entendimento majoritário. Estou confirmando se é 83. Isso, 83. Então, eu vou relatar pelas conclusões. Ok, doutor Roselli, pode falar. Só para falar que realmente a súmula passou despercebida, eu vou incluir, mas a parte dos embargos eu entendo, mas eu prefiro deixar como está mesmo, porque para mim a razão determinante foi como veio motivado mesmo o lançamento. Na hora que eu li a ementa do acórdão, inclusive a minha primeira minuta era conhecer, mas aí na hora que eu fui ver realmente por que ele colocou da segregação ou não, quando eu vi o TVF, é só uma passão, ademais, mesmo que não foi a razão determinante, como diria o caso, não foi, Caio, não foi o racho decidente, né? Que palavra, Caio. Então, é nesse sentido, viu, Edeli? Ok, então vamos prosseguir. Conselheira Lívia, como vota? Conhecimento? O que me parece também é que o acórdão, ele, naquela frase que ele fala, não é possível nessa instância, parece que ele está falando de impossibilidade de alteração do fato gerador. Ele deixa mas me parece que uma das razões de decidir dele é agora, nesse momento, eu não posso mudar a base de cálculo. Ele não falou tudo isso, mas eu entendo que um dos argumentos dele é esse. Então, por isso que o paradigma não seria também capaz de contrapor, porque o lançamento ele foi baseado na descaracterização da pessoa jurídica como um todo, né, não de alguns atos, não de algumas receitas. Então, com o relator também, acho que não precisa ir pelas conclusões, não, eu acompanho integralmente. Ok. Conselheira Viviane, como vota? Eu fui direto na súmula, vi que a decisão está no mesmo sentido da súmula que foi aprovada posteriormente, né? Então, pelo parágrafo 3º do artigo 67, não conheceria, mas também concordo com as razões do conselheiro relator, acrescidas com as razões colocadas pela conselheira Edeli, então eu acompanho o relator pelas conclusões. Perfeito. Conselheira Amélia, como vota? Acompanho o relator. Conselheiro Fernando? Presidente, acompanho o relator também pelas conclusões baseadas nos comentários e no voto da conselheira Edeli. Ok. Conselheiro Caio, como vota? Acompanho o relator sem ressalvas, presidente. Ok. Eu também acompanho o relator, eu também entendo pelas conclusões embasadas pela doutora Edeli. Então, não sei se seria... Mas eu entendi que o relator ia incorporar a súmula no voto dele também. Então, não sei se a Viviane ainda vai pelas conclusões, mesmo ele colocando a súmula no voto. Só essa dúvida. Ok. Toselli, Caio e Viviane. Depois Edeli, por favor. Só para esclarecer, a conselheira Edeli, me corrige depois se eu estiver errado, as conclusões dela é porque eu não teria, digamos assim, motivado no meu voto a incorporação do despacho dos embargos no acórdão recorrido, e isso realmente para mim é dispensável, então eu não vou fazer no voto. Porém, a observação da doutora Viviane e da doutora Edeli quanto à súmula realmente me fez refletir, e isso eu vou incorporar na súmula. Então, se quem votou pela conclusão foi nesses dois pontos, que continue com a conclusão. Se alguém votou pelas conclusões só por causa da súmula, deixaria de ser a conclusão, porque eu vou incorporar das duas observações só a súmula 83, tá bom? Doutor Caio, já terminou sua fala. Doutora Viviane. Não, era só isso, é exatamente isso. Foi o que entendido que o Toselli colocou, que ele vai incorporar só uma parte, e eu continuo pelas conclusões. Ok. Conselheira Edeli? Faço declaração de voto. Ok. Então, Edeli. Ótimo. Então, foi por unanimidade, não conhecendo o recurso. E aí, pelas conclusões. Só deixa registrado, desculpa, Pode falar. Como deu maioria pelas conclusões, aí lá o conselheiro Toselli tem que citar no voto dele que são as razões da minha declaração de voto.
O senhor incorpora a sua... Pode falar, doutor Tozelli, pode falar. Desculpa a ignorância, como é que eu faço isso no voto? Eu faço no final, tendo em vista que prevaleceu por qualidade... Não precisa, só agregar. Agrego as minhas conclusões, a fundamentação, tal. Eu faço uma remissão para sua declaração de voto, é isso? Isso. Conselheira Lívia, conselheira Edeli. Eu costumo colocar assim, em votação no colegiado, observo que a maioria acompanhou essa relatora pelas conclusões, tendo ficado vencidas as conclusões quanto a tarararará, entendeu? Tendo ficado vencidas as conclusões da declaração de voto infra. Conselheira Edeli. Em acréscimo ao que a Lívia coloca, eu coloco a citação do dispositivo, a citação expressa do dispositivo do RICARF, que eu não sei de cor e que eu estava procurando aqui. Eu sempre coloco acrescidas minhas conclusões, a fundamentação a seguir. Pá. Então, também... 63, parágrafo 8º. Ok, então, ótimo. Então, fechamos com unanimidade. Não conhecido o recurso pelas conclusões Edeli, Viviane, Fernando e Andréia, ok? Então, beleza. Vamos continuar. Agora vamos começar o de ontem. Vamos pela ordem, número 39 da minha relatoria, a recorrente à Fazenda Nacional interessada é Brastubo, número 39. Então, vamos lá. Já está na pasta. Que os outros da manhã foram retirados? Né? Olha, deixa eu voltar lá. Todos retirados. Não precisa retirar, voltar não. 63 retirado, 65 retirado. Deixa eu ver, cadê? 62 a gente fez, 63 retirado, 64 a gente fez, 65 retirado. Acabou. Vamos lá. Recurso especial da Fazenda Nacional contra o acordo 11.03.00968, proferido pela terceira turma ordinária... Item, Andréia, desculpa. 39. Brastubo. Certo? Todos localizaram na pasta? Ok? Então, vamos lá. Recurso interposto pela Fazenda Nacional contra acordo 11.03.00968, proferido pela terceira turma ordinária da primeira Câmara da primeira sessão, por meio do qual decidiu por unanimidade rejeitar a preliminar de decadência do direito de constituir o crédito tributário e, no mérito por maioria, dar provimento parcial ao recurso voluntário interposto pelo sujeito passivo. Aí está aqui a ementa da decisão recorrida. Foram opostos embargos de declaração pela Fazenda em razão da não manifestação pela turma sobre o recurso de ofício interposto. Os embargos foram admitidos para, no mérito, negar seguimento ao recurso de ofício. O presente processo versa sobre o lançamento de ofício por presunção de omissão de receitas, em decorrência de empréstimos a sócios em que não houve comprovação da efetiva entrega, títulos vencidos anteriormente à data do balanço, quitados e não escriturados, saldo de fornecedores não comprovado, títulos vencidos anteriormente à data do balanço sem quitação, sem recibo e que não foram escriturados. As razões de interposição do presente recurso especial pela Fazenda decorrem exclusivamente da exoneração de parte dos valores lançados de PIS e da COFINS relativos aos meses de agosto, outubro e novembro de 99, que, no seu entender, deveriam ser ajustadas para a exigência mensal das contribuições, ao contrário do decidido pelo colegiado, que cancelou parte da exigência. Pugna a PFN que a decisão recorrida não apresenta a melhor solução para o caso concreto, ao não acolher a tese de que o lançamento poderia ser ajustado para corrigir os equívocos verificados na matéria tributável mediante determinação da autoridade julgadora. Para tanto, indica como paradigma de divergência o acórdão 103.20.451, de 10/11/2000, que possui a ementa aqui abaixo. A turma CO
conforme o voto vencedor, entendeu nesse particular por desconsiderar o lançamento de PIS da COFINS parte dos lançamentos relativos aos meses de outubro e novembro, em razão da apresentação de provas que elidiam a presunção legal de omissão de receitas. Em relação à infração relativa ao mês de agosto de 99, no valor de 110 mil relativo a empréstimos a sócios cuja efetiva entrega de numerário não foi comprovada, ao contrário da acusação de passivo fictício, conforme consubstanciado no auto de infração, a turma entendeu que a incidência de PIS e COFINS sobre o valor não ocorreu em dezembro. Ao final, a Fazenda Nacional requer seja conhecido e provido o presente especial para reformar o acórdão recorrido, mantendo-se as exigências de PIS e COFINS para todo o ano de 99, mediante os ajustes que se fizerem necessários para adequar os lançamentos às bases mensais. O recurso foi admitido conforme o despacho de admissibilidade, o sujeito passivo não apresentou contrarrazões, é o relatório. Então, no conhecimento, trata-se, conforme tratado no despacho de admissibilidade do recurso especial apresentado pela Fazenda, a matéria objeto de revisão para a primeira turma da Câmara Superior diz respeito exclusivamente à exoneração de parte dos valores lançados a título de PIS e da COFINS relativos aos meses de agosto, outubro e novembro de 99, que, no seu entender, deveriam ser ajustadas para a exigência mensal das contribuições, ao contrário do decidido pelo colegiado, que cancelou a exigência. A Fazenda aponta como divergência o 103.20.451, onde foi determinada a revisão da matéria tributável pela autoridade julgadora por meio de diligência fiscal. Registre-se que, por seu turno, neste caso, a revisão foi possível em razão da existência de lançamento tributário no período da ocorrência do fato gerador, mas que a autoridade lançadora incorreu em erro apenas quanto à matéria tributável. Situação diversa do caso desses autos em que não houve lançamento no período de apuração. Não se trata de ajuste de valor lançado em agosto de 99, pois não houve lançamento no momento em que ocorreu o fato gerador dessas contribuições que justifique possível eventual ajuste. Portanto, eu conheço o recurso nos termos do despacho de admissibilidade. No mérito, verifica-se que a decisão recorrida se fundamentou com dois argumentos para exonerar parte das infrações que legitimariam o lançamento de PIS da COFINS. Primeiro, decorre do sujeito passivo ter logrado comprovar que desnaturou a presunção objeto do lançamento, omissão de receitas. Nesse sentido, houve a concordância entre o voto vencido e o voto vencedor. Veja-se, no trecho do voto vencido, relativo às infrações ocorridas em outubro e novembro de 99, no valor de 3.474,75. Sobre a segunda situação, relativa a títulos com quitação anterior à data do balanço, esclarece a autoridade autuante que, para dois títulos emitidos pela fornecedora belgo-mineira, de 1.43873, 1.99602, não foi localizado o comprovante de pagamento e tampouco o registro contábil. Ocorre que, neste caso, não há que se falar em ocorrência de qualquer espécie de infração tributária. Observa-se que, de acordo com a autoridade atuante, a despesa não teria sido escriturada e não teria sido localizado o correspondente comprovante de pagamento. Mesmo analisando-se o documento de folhas 580, do qual se refere a defesa, constata-se que se trata da correspondência eletrônica encaminhada pela fornecedora belgo-mineira, sobre a liquidação de duplicata no valor de 1.996 com vencimento em 99. E só. Não há nos autos nenhuma outra comprovação, nenhuma nota fiscal ou outro documento apto a lastrar a operação. Ou seja, entendo que continua não demonstrada a efetiva ocorrência do pagamento. Repito, não houve escrituração da despesa, não foi localizado comprovante de pagamento. Não tendo sido comprovada a ocorrência de pagamento, não há que se falar em utilização de recursos contabilizados para adimplir a obrigação. Caberia à fiscalização comprovar a ocorrência do pagamento para que restasse plenamente caracterizada a presunção legal de omissão de receitas em questão, que trata precisamente da utilização de um recurso que, apesar de oferido pela empresa, não foi contabilizado, mas, por outro lado, foi aplicado para quitar uma despesa, situação que evidencia omissão de receita. Nesse sentido, há que se afastar a base de cálculo os títulos correspondentes ao valor de 3.434,75. Sobre a terceira situação, relaciona à autoridade autuante, títulos no qual foi localizado o comprovante de pagamento, cuja quitação deu-se em data anterior ao fechamento do balanço, no total de 27.495,70, e que não foram escriturados no ano calendário fiscalizado, razão pela qual estaria caracterizada a presunção de omissão de receita referente à falta de escrituração de pagamentos. Analisando os documentos, resta evidente os pagamentos ao fornecedor Shell e Williams, aí 6.771,4,
14.49940, 5.47470 foram escriturados em janeiro de 2000. O pagamento ao fornecedor madeireira, no valor de 750, foi escriturado em novembro de 99. Há que se compreender que a presunção de omissão de receitas em debate trata da constatação dos seguintes fatos: pagamentos aos fornecedores que efetivamente ocorreram, não foram escriturados no ano de 99 pelo regime de competência nos termos da legislação contábil e fiscal. A constatação da falta de escrituração de pagamentos vem precisamente dispor sobre situação no qual resta demonstrado o fato de que ocorreram ingressos de receitas que não foram contabilizados, mas que foram utilizados para quitar obrigações da empresa, que por sua vez não foram contabilizados, precisamente para não deixar rastros no dinheiro oferido e não registrados contabilmente. Suporte fático que, não por acaso, tem como consequência jurídica uma presunção legal, desde que resta caracterizada a omissão de receitas. No caso concreto, para o ano calendário fiscalizado de 99, foram efetuados pagamentos de despesas que não foram escriturados, evidenciando a utilização de recursos não contabilizados para o adimplemento de obrigações. Por sua vez, ainda que a contribuinte tenha demonstrado que as despesas foram escrituradas no ano seguinte, de 2000, tal constatação não afasta a presunção de omissão de receitas do ano calendário anterior, pelo contrário, confirma que, de fato, as despesas não foram escrituradas no ano calendário de 99. Não fica afastada a presunção de omissão de receitas, vez que amparada na constatação de que teriam utilizado as receitas não escrituradas para pagamento de despesas que efetivamente ocorreram. Contudo, há que se afastar o lançamento da receita omitida referente ao pagamento 750 da madeireira, desde que logrou demonstrar a recorrente que o registro contábil do pagamento foi efetuado em novembro de 99. Nesse caso, trata-se de prova apta a desconstituir a presunção legal aplicada pela fiscalização, qual seja a comprovação de que o pagamento efetuado foi devidamente escriturado. Com o mesmo entendimento, pela exoneração parcial, os valores relativos aos meses de outubro e novembro de 99, destaque-se ser do voto vencedor. A despeito do montante de R$ 484,75, a base discriminada, adota-se aqui os respectivos fundamentos do voto vencido, que levou à exclusão das bases de cálculo. Aí eu trago aqui os títulos vencidos anteriormente à data do balanço, aí Belgo Mineira, aí trago os títulos, a madeireira, aí o total. O segundo argumento, por sua vez, relativo à infração ocorrida em agosto de 99 no valor de 110 mil, relativo a empréstimos a sócios cuja efetiva entrega de numerário não foi comprovada, ao contrário da acusação de passivo fictício, conforme consubstanciado no auto de infração, a turma entendeu não haver a incidência de PIS e COFINS sobre o valor em 31 de 12 de 99, conforme o voto vencedor. Quanto ao valor de 110, o colegiado entendeu que a denominada primeira infração, empréstimos a sócios, trataria de presunção legal prevista no 282 do Rio 99, não de passivo fictício, considerando que a transferência da conta do sócio Aldo, em que pese não comprovado seu destino, ocorreu em agosto de 99, como atestam os documentos acostados aos autos. Não há que se falar em incidência de PIS e COFINS sobre o valor total em 31 de 12 de 99. As infrações a seguir discriminadas, embora exoneradas no voto vencido para fins de incidência do PIS e da COFINS, foram mantidas no voto condutor em razão de que a presunção de passivo fictício se verifica em 31 de 12 de 99. Logo, a incidência dessas contribuições foi mantida pela turma COR como ocorridas em dezembro de 99. Está aqui. Dessa forma, o recurso da PFN versa exclusivamente sobre a presunção de omissão de RPJ mantida e não afastada por prova em contrário, denominada como primeira situação do voto vencido, relativa a empréstimo de sócio, em que não foi comprovada a efetiva entrega de numerário ocorrida em 26 de 8 de 99, no valor de 110 mil. A razão da exoneração dessa infração no voto vencedor está correta, pois, diferentemente das infrações adequadamente caracterizadas como passivo fictício, onde as condições de perfectibilização da incidência tributária se verificam em 31 de 12, essa infração tem natureza e momento de ocorrência diversos. Como adequadamente abordado no voto vencedor, trata-se de presunção diversa daquela, então, do 281 do 99, do Rio 99, cujo fundamento é o 40 da 9430. A presunção da infração sob julgamento é de suprimento de caixa pelo sócio para pagamento de fornecedores da autuada ocorrido em agosto de 99. Esse é o momento da ocorrência do fato imponível para apuração do IRPJ e da CSL, e o seria para a tributação de PIS e COFINS. Ocorre que, para fins de incidência de RPJ e CSLL, em razão da autuada ter sido tributada com base no lucro real anual, a incidência é complexiva, isso é, incide sobre todos os fatos geradores ocorridos em 99. Logo, de forma acertada, a presunção foi mantida para incidência de RPJ e CSLL. Todavia, como descrito nos autos, a fiscalização incorreu em erro ao não atentar que a presunção de suprimento de caixa, diferentemente do passivo fictício, tem momento de ocorrência diverso por operação.
Ou seja, no lançamento reflexo do PIS e da COFINS, com base na caracterização de passivo fictício, é necessário o encerramento do período de apuração dos resultados da entidade. Logo, será em dezembro a incidência dessas contribuições. Diferentemente, como bem delineado no voto vencedor, aqui se trata de presunção por suprimento de caixa, previsto, então, no 282 do RIR, que se perfectibiliza em cada operação, devendo ter consequências próprias conforme a incidência tributária. Assim, se a tributação é de RPJ-CSL anual, haverá necessariamente de submeter a tributação no encerramento do ano calendário. Por outro lado, em se tratando de tributo com período de apuração mensal, como é o caso do PIS e da COFINS, a tributação reflexa em decorrência de presunção ocorrerá no mês em que verificado o suprimento de caixa. Logo, não há que se falar em incidência de PIS e COFINS em 31 de 12 de 99 sobre o suprimento de caixa ocorrido em agosto de 99, tal como considerado pela fiscalização. Como bem tratado pela Fazenda nas razões de recurso especial, ao referir do artigo 142 do CTN, a verificação da ocorrência do fato gerador da obrigação, determinar a matéria tributável, calcular o montante devido, deve ser efetuada no momento do lançamento, o que de fato não ocorreu. Dessa forma, pelas razões expostas, por não se tratar de lançamento anterior, que demande eventual ajuste, nego o provimento ao recurso interposto pela Fazenda. Então, eu não conheci porque a Fazenda trouxe a divergência, né, no caso do recorrido. Já houve a verificação da incidência do fato gerador do PIS e da COFINS, e no paradigma houve uma diligência. Então, a consequência da diligência foi a mudança da base de cálculo, mas aí seria um segundo momento. Mas a divergência está constatada para mim, e com relação ao mérito, eu neguei provimento ao recurso da Fazenda, porque entendo que é no mês, o PIS e COFINS é mensal. É o meu voto. Conselheira Deli, pode começar? Eu fiquei confusa, porque a sua argumentação no conhecimento pareceu para mim que a conclusão era de não conhecer, por ser situação diversa. Não, para mim, eu conheço nos termos do despacho de admissibilidade, é porque eu concluía, porque eu acho que eu gerei alguma confusão quando eu concluí o resultado da diligência no paradigma. Então, isso eu posso tirar, porque aí caracteriza bem a divergência. Que a divergência num caso, não precisou da diligência, simplesmente houve a mudança para o final do ano. E no outro caso, a Fazenda veio e falou, olha, esse aqui tem uma diligência para reapurar a base de cálculo. Então, para mim, a divergência está constatada nesse sentido. A matéria, a devolvida, é a avaliação da incidência do período de apuração do PIS e da COFINS. Eu vou insistir no não conhecimento, porque esse paradigma ele é usado recorrentemente pela Procuradoria para circunstâncias desse tipo, em que ela pede que o lançamento seja ajustado, e eu acho que esse paradigma ele só serve para aqueles casos em que já enfrentei algumas vezes, o contribuinte nega qualquer ajustamento para redução de base tributável no período de apuração autuado da mesma infração, né? O contribuinte já peguei caso, o contribuinte chega a dizer que, olha, você só pode dar ou negar provimento, você não pode dar provimento parcial, né? Então, acho que esse paradigma serve para isso. Ele foi... eu encontrei aqui, nós examinamos esse paradigma recentemente no julgamento da Lívia, 9101004927, em que foi negado o conhecimento. Lá a discussão era quanto a diferimento de receita, né, também momento de fato gerador, né, e esse paradigma ele foi... Estava na argumentação subsidiária do conhecimento, depois prevaleceu a primária e a Lívia tirou do acórdão, né? Mas no voto trazido em sessão foi admitido ela também, se a questão principal não fosse suficiente para não conhecimento, a Lívia também rejeitaria a questão subsidiária, que é o ajustamento pelo 103.2451. Eu tenho ele também indicado pela Procuradoria em outros casos da minha relatoria, em que os contribuintes contestam o conhecimento com base nele, porque o que aconteceu lá foi só uma diligência e ajustado e reduzido o valor nos períodos de apuração atuados.
né? Então não tem essa discussão de erro de período de competência, então eu vou pedir licença para divergir no conhecimento. Não, até acho que teve um processo, na nossa última sessão, que eu fiquei vencida, eu não sei se foi esse paradigma, eu tenho que confirmar, mas a matéria era a mesma e a situação era a mesma. Então, eu continuo insistindo que, para mim, a divergência está caracterizada a partir dos procedimentos diversos. Ibérica. Foi. E aí eu fiquei, houve um não conhecimento. Deixa eu ver quem fez esse voto vencedor. Deixa eu ver se foi vencido. Você devia ter outras razões para não conhecer. Sim. Eu é que foi razão conclusiva. Isso. Eu tive esse caso na sessão passada e acabei não conhecendo, mas tiveram outras questões. Okay. Não foi só essa questão da diligência, não. Aí, nesse caso, eu achei muito caracterizador, aí eu achei que deveria enfrentar o mérito também. Uhum. Tá? Ok. Conselheira Lívia. Eu acho surpreendente o poder de pesquisa da doutora Edeli. Eu mantenho o meu voto, eu só retirei porque ele era subsidiário, né, naquele caso, da construtora Amazonidas, mas posso até... mantenho as questões são diferentes aqui, está falando de mudança de base de cálculo. Então, você não pode mudar o lançamento, é a mesma discussão da passada, né? Não pode alterar o lançamento agora no CARF. Então, é uma discussão diferente dos autos. Então, acompanho a divergência para não conhecer. Ok, conselheira Viviane. Eu acompanho a divergência, eu acho que o caso aqui a situação é distinta mesmo, mais específica, né, e o paradigma não teria possibilidade aqui de reformar, né, o acórdão recorrido. Então, eu acompanho a divergência, para não conhecer. Conselheira Amélia. Eu também acompanho a divergência para não conhecer. Ok. Conselheiro Fernando. Presidente, vou acompanhar o voto da senhora. Ok. Conselheiro Toselli. Eu também acho que não é para conhecer, presidente, acompanha a divergência. Ok. Conselheiro Caio. Com a devida vênia, eu vou com a divergência. Ok. Então, foi negado conhecimento por maioria, vencida a relatora, doutor Fernando. Doutora Lívia, a senhora pode fazer o voto vencedor no conhecimento? Tá? Ok. Então, voto vencedor. Ok, vamos passar para o 40, recorrente Fazenda Nacional, interessado é Tribunal do Chope. Está na pasta. É meu. Aí aqui, vamos lá. Trata-se de recurso especial de divergência interposto pela PFN também, fundamentado atualmente no 67.2 do RICARF, que aprova o regimento, alega divergência jurisprudencial quanto ao cancelamento do ato de exclusão do Simples Nacional, que é objeto desses autos. Só um desabafo aqui, são aqueles processos de Simples Nacional, aqueles bem do início, em que o ato de exclusão mandava levar para a internet. Os seus débitos estão no site da Receita, tal. Eles não colocam os débitos, tá? Só para contextualizar. A recorrente surge contra o acórdão 1201-00588, por meio do qual a primeira turma ordinária da segunda Câmara da primeira sessão do CARF, por maioria de votos, deu provimento ao recurso voluntário da contribuinte, a ser identificada, para fins de cancelar o ato de exclusão do Simples Nacional. Então, o acórdão recorrido contém emenda e parte dispositiva descritas abaixo, então está aqui, eu transcrevi. A PGFN afirma que o acórdão recorrido deu à legislação tributária interpretação divergente da que tem sido dada em outros processos relativamente à matéria acima mencionada. Para o processamento do recurso, ela desenvolve os seguintes argumentos. Aí traz aqui os argumentos da PFN, entendimento jurisprudencial que o fundamento presente recurso diverge do adotado pela Câmara Acor, está representado em acórdãos cujas emendas estão abaixo, transcrito da PFN, traz várias emendas aqui. O acórdão recorrido anulou o ato declaratório de exclusão,
sustentando que apresentava vício em sua descrição, pois não apontou com clareza a natureza dos débitos. Os acórdãos paradigmas acima reproduzidos entendem que, comprovada a ocorrência em uma das condições determinantes do ADE, esse pode ser sanado mesmo existindo vício em sua motivação. No caso dos autos, é indiscutível a existência do débito da contribuinte. Portanto, seguindo o raciocínio desenvolvido pelos paradigmas, deveria ser afastada a nulidade do ADE, vez que confirmada a condição para sua providência. Dessa forma, demonstrada a divergência jurisprudencial, enquanto presentes os requisitos de admissibilidade do presente recurso. Fundamentos para a reforma do acórdão, conforme a disciplina 59 do 70235, percebe-se que os fatos desencadearam a nulidade do ADE não são previstos na norma acima citada. Desse modo, verifica-se que a decisão da primeira turma feriu o artigo transcrito, já que criou uma causa de nulidade não prevista na lei de regência. Os 59 e 60 do 7235 devem ser interpretados de forma sistemática. Significa que, contrário senso, somente importarão em nulidade as irregularidades apontadas no 59. Em caso a decisão ver gastada, reconheceu como nulidade fato que não se enquadra no 59. Note-se que esse julgamento vai de encontro aos princípios da economia processual da instrumentalidade de formas e da salvabilidade dos atos processuais. Nesse sentido, aí, Antônio Cabral, é de se concluir, por conseguinte, que se aplica esse feito, o artigo 60 do 7235, assim, a supostas de irregularidade do ato administrativo não implicará em nulidade. Ademais, é conveniente destacar que o CARF tem firmado entendimento que, se o contribuinte revela conhecer plenamente as acusações que lhe foram imputadas, mas sim cabível a declaração de nulidade do procedimento fiscal por cerceamento de direito de defesa, devendo prevalecer os princípios da instrumentalidade, economia processual em lugar do rigor das formas. Não há, portanto, qualquer situação de prejuízo ao direito de defesa em ensejar a decretação de nulidade do processo. A própria impugnação revela que o contribuinte compreendeu as razões de sua exclusão do simples, registro que o recorrido levantou essa tese somente em sede de recurso. Assim, não se vislumbra a ocorrência de prejuízo à defesa nesse processo, pelo que a decretação de nulidade representa a desnecessária movimentação da máquina pública. Face do exposto, a União requer o reconhecimento e o provimento do presente recurso para reformar a decisão recorrida. Quando o exame de admissibilidade do recurso, o presidente da segunda Câmara da primeira sessão, por meio do despacho exarado em 4 de setembro de 2016, deu seguimento, fundamentando a decisão na análise abaixo. Aí trago aqui as razões do presidente de Câmara, né? Ele coloca aqui. Traz todo arrazoado. Aí aqui é o final. Enquanto a decisão recorrida entendeu ser nulo o ato declaratório de exclusão, ainda que os débitos sejam de conhecimento da interessada, como havia entendido o voto vencido, os acórdãos paradigmas apontados decidiram, de modo diametralmente oposto, não ser nulo o ato declaratório de exclusão se os débitos são de conhecimento da interessada e os quitou após a data da expedição daquele ato. Por tais razões, conclui-se pela caracterização da divergência. Mediante edital, a contribuinte foi intimada, deu seguimento e ela não apresentou contrarrazões, é o relatório. Aí, bom, eu entendo que não há condições para se conhecer do recurso. O problema para a admissibilidade do recurso é que os paradigmas não servem para a caracterização da alegada divergência. É importante lembrar que a divergência jurisprudencial se caracteriza quando os acórdãos recorrido e paradigma, em face das situações fáticas similares, conferem interpretações divergentes à legislação tributária. Também é sempre bom destacar que a divergência jurisprudencial não se estabelece em matéria de prova, mas sim na legislação da interpretação da legislação, e que no exame das situações fáticas, cada qual com seu conjunto probatório específico, as soluções diferentes não podem ter como fundamento a interpretação diversa da legislação, mas sim diferentes situações fáticas, retratadas em cada um dos julgados, exatamente no que ocorre no caso do especial. O motivo pelo qual os paradigmas mantiveram o ato declaratório de exclusão do simples não é o apontado no despacho de admissibilidade, ou seja, porque os débitos simplesmente não eram de conhecimento da interessada. Nos paradigmas, os débitos eram de conhecimento da interessada, mas o ato de exclusão foi mantido principalmente porque estava comprovada nos autos a ocorrência de uma das condições legais determinadas para aquela providência, porque os elementos de prova carreados aos autos demonstravam que o débito que havia fundamentado o ato de exclusão, inclusive com cópia do DARF, de sua posterior quitação. No recorrido, isso não ocorreu. Vale reproduzir. O recorrido, voto vencido. Da preliminar de nulidade. Não pode prosperar o pedido de declaração de nulidade do ato de exclusão do Simples Nacional. Em primeiro lugar, porque tal pedido
tem como alicerce o 15, parágrafo 3º da 9.317, norma essa que desde 2007 encontra-se revogada pelo artigo 89 da Lei Complementar 123 de 2006. Em segundo lugar, porque o ato declaratório combatido informou expressamente que os débitos que deram causa à exclusão encontravam-se relacionados no item pessoa jurídica, assuntos simples nacional, sítio da Secretaria da Receita Federal. Em terceiro lugar, porque os débitos são de conhecimento da interessada, tanto é que, que a eles fez referência em seu recurso. Voto vencedor, com a devida vênia ao voto proferido pelo ilustre conselheiro, os débitos indicados no ato declaratório de exclusão não eram de fácil e imediato conhecimento. É evidente que não bastava o mero acesso ao site da Receita para a obtenção da informação, como parece indicar a redação do ato atacado. Se assim fosse, qualquer pessoa poderia obter tal informação que violaria o sigilo fiscal previsto nas disposições da codificação tributária. No mínimo, o sujeito passivo, uma pequena empresa protegida pelo regime constitucional do tratamento fático favorecido, deveria possuir certificação digital, exigência excessiva para uma unidade produtiva que deveria ser protegida pelo Estado nos termos do nosso diploma superior. É evidente que o ato viola os preceitos constitucionais da publicidade, do devido processo legal e principalmente do tratamento jurídico favorecido para as empresas de pequeno porte. Seu vício ao deixar de apontar com precisão e clareza a natureza dos débitos nas suas dimensões materiais, quantitativas e temporais é evidente. Por todo exposto, voto por dar provimento ao recurso voluntário. No caso do acórdão recorrido, a contribuinte alegou a nulidade do ato de exclusão, tendo em vista a falta de indicação dos débitos que motivaram esse ato. E, adicionalmente, alegou genericamente que esses débitos foram quitados mediante compensação e parcelamento. E foi a partir dessa alegação genérica que o voto vencido, constante do acórdão recorrido, considerou que os débitos que deram causa à exclusão, além de poderem ser identificados no sítio da Receita, também eram de conhecimento da interessada, tanto é que a eles faz referência ao recurso. Entretanto, não foi apontada nenhuma informação mais específica em relação a esses débitos, nem no recorrido, voto vencido, nem no próprio recurso especial em exame. A situação do acórdão recorrido, em que se afirma genericamente que a contribuinte sabia quais eram os débitos que justificam o ato de exclusão, sem trazer qualquer especificação sobre esses débitos, não pode ser equiparada à situação dos paradigmas, onde havia nos autos a identificação precisa do débito que havia justificado o ato de exclusão, inclusive com a juntada de DARF de sua posterior quitação. Realmente não há como visualizar, a partir dos paradigmas apresentados, uma divergência jurisprudencial que permita o debate proposto pela PGFN em torno dos fundamentos pelos quais o acórdão recorrido cancelou o ato de exclusão do simples. A falta de comprovação de divergência inviabiliza o processamento do recurso. Então, de início, eu não conheci do recurso especial, porque, para mim, há uma diferença. O débito era conhecido. O outro, o contribuinte precisava entrar no sítio da internet e verificar qual era o débito. Então, existe essa diferença para mim e eu entendi pelo não conhecimento. Mas acho melhor, então, colocar em pauta o conhecimento, que aí, a partir daí, a gente desenvolve. Ok? Conselheira Edeli. Eu concordo com o não conhecimento, mas as minhas razões aqui são muito específicas, porque o que acontece? O acórdão, a sua primeira fala, eu achei, nós, né, eu e você sabemos, né, porque vivemos isso, que os primeiros atos de exclusão do Simples Nacional, eles vieram sem a indicação de débitos, né, houve uma grande leva, né, de ADEs anulados na própria DRJ, né, que já sabendo da jurisprudência que vinha consolidada do Conselho no Simples Federal, acerca dos atos sem indicação de débitos, que os atos do Simples Nacional tinham que ser aperfeiçoados para fazer essa indicação. Só que eu vejo aqui, já desde a primeira página do processo, que esse aqui já é ato que tem a indicação dos débitos, por meio de link, né, no ato de exclusão, e, inclusive, a primeira manifestação do contribuinte já é explicando quais são já é trazendo as justificativas dele para os débitos. Então, existe o ato, tem a indicação dos débitos, é Simples Nacional, tem a indicação dos débitos, e o contribuinte compreende e se defende desde a primeira manifestação. Mas isso é só para colocar a circunstância fática desse processo. Por quê? Quando a Procuradoria recorre, ela traz dois paradigmas de Simples Federal.
Tudo bem que esses paradigmas, eles são contrários à súmula, né? Então, a gente já tem uma dificuldade, porque, sendo simples federal, a matéria foi simulada no sentido contrário dos paradigmas, de não validar aqueles atos, né? Se o contribuinte, ainda que o contribuinte tenha manifestado conhecimento. Então, eu já fiz o caminho aqui pelo recurso, pelo 67, para ver que o parágrafo 12 vai dizer que não serve como paradigma aquilo que na data de admissibilidade contraria a súmula, né? Então, mas não é muito bem aplicável porque a PFN não está pedindo uma aplicação contrária à súmula. Mas por que ela não está pedindo isso? Porque a situação fática do recorrido é diferente, né? Porque é ato de exclusão do Simples Nacional. Então, precisaria ter aqui e essa situação fática é determinante para o voto condutor do recorrido, né, de lavra do conselheiro Guilherme, que vai dizer que a mera indicação do link não é suficiente para uma contribuinte que se encontra em tratamento jurídico favorecido, que precisaria ter certificação digital para procurar esses elementos, que essa situação fática não é suficiente para se garantir o direito de defesa. Então, a situação fática toda é determinante para a decisão do recorrido, e são circunstâncias que não são analisadas no paradigma que se pauta nas exclusões do Simples Federal. Então, prefiro não aplicar o parágrafo 12, né, porque a Procuradoria não está pedindo uma aplicação contrária à súmula, mas o fato é que ela não trouxe paradigmas que se assemelham às circunstâncias fáticas, e aí eu acho que não é bem esse seu fundamento, né? Eu vou acompanhar pelas conclusões. Ok. Conselheira Lívia. Também acompanho pelas conclusões, porque, a princípio, eu conheceria, porque os paradigmas, eles estão amplos, eles são, pelo princípio da salvabilidade dos atos processuais, eu vou salvar esse ato de exclusão do simples. Só que aplicando especificamente essa frase, ou esse entendimento dos paradigmas, eu conseguiria contrapor o recorrido. Mas a gente vê que o voto condutor do recorrido tem motivações muito específicas. E o princípio da salvabilidade não necessariamente alteraria o recorrido, porque o recorrido está fundado também em preterição de direito de defesa, em simples, tratamento favorecido das empresas. Então, tem toda uma gama de questões no recorrido que estão mencionadas e que o paradigma não reformaria. Então, eu também acompanho pelas conclusões. Ok. Conselheira Viviane, como vota? Presidente, eu também acompanho pelas conclusões, pelo não conhecimento. Eu não aplicaria aqui o parágrafo 12, né, nesse momento do conhecimento aqui pela turma. Eu deixo o parágrafo 12 para ser aplicado só no despacho de admissibilidade, né, mas de qualquer forma, concordo com a conselheira Deli, nesse ponto que os paradigmas estão apreciando situação distinta, né, e pelas razões dela, acompanho pelas conclusões. Ok. Conselheira Amélia, como vota? Acompanho a relatora. Ok. Conselheiro Fernando, como vota? Presidente, também vou acompanhar pelas conclusões. Ok. Conselheiro Tozelli, como vota? Eu acompanho, presidente. Conselheiro Caio, como vota? Presidente, eu acompanho pelas conclusões. Ok. Então, negado o conhecimento por unanimidade, pelas conclusões Edeli, Lívia, Viviane, Fernando e Caio. Então, só me diz qual é a conclusão que eu tenho que incorporar aqui ao meu voto, que aí eu incorporo. Deixa eu fazer dever, prefiro deixar registrado isso. Tá, joia. Dever Deli. Ótimo. Então, vamos fazer um intervalinho de 10 minutos e a gente continua, ok? 10 minutinhos. Até já.